Obrigado, Espírito Santo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Valorize essa presença. Honre essa presença. Não se acostume com ela. Não se acomode. Porque Ele sempre tem mais. Ele sempre tem mais. Obrigado, Espírito Santo, pela sua doce e poderosa presença aqui. O controle está em suas mãos, Senhor. Nós consagramos esse ambiente ao Senhor. Nós entregamos essa atmosfera nas tuas mãos, Senhor. E declaramos uma vez mais que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor Jesus neste lugar. Eu vejo que nós mais precisamos nessa geração é conhecer o Espírito Santo e prosseguir em conhecê-lo. A sua presença é inconfundível. Sabe quando você ouve a voz de alguém que você tem intimidade e você fala, ele chegou. Sabe quando você dorme com alguém, acorda com essa pessoa? Estou falando para os casados. E você, quando essa pessoa chega, eu senti o cheiro dela, ela chegou. Quando eu estou longe, eu chego para minha esposa, eu abraço ela, eu digo, que saudade do seu cheiro. Aquele que tem intimidade com o Espírito Santo, sabe quando ele chega, sente o cheiro dele, reconhece a voz dele, como a Thaís ministrou aqui. Para que isso aconteça, é necessário não só acessar um lugar chamado Santo dos Santos, mas morar nesse lugar. O Santo do Santo é um lugar de habitação. Esse é o lugar onde eu e você podemos entrar, morar. Esse é o lugar onde não somos mais nós que fazemos, mas é Ele que faz em nós. Eu sei que nós aprendemos durante muito tempo que nós temos que buscar a Deus, pedir para que Deus realize algumas coisas em nossa vida. Mas na verdade, quando nós alcançamos esse nível de intimidade, e eu digo que esse nível de intimidade é para todos, nós paramos de pedir coisas para nós, mas nós começamos a falar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Nós paramos de correr atrás de bênçãos e perseguimos Ele e a sua presença sem parar. Se tornamos caçadores de Deus, aqueles que estão desesperados por mais da sua presença. Tome o seu lugar aplaudindo ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom estar em casa, né, gente? Como é bom estar em um lugar em que nós não precisamos de currículo, nós não precisamos de carteirinhas, não precisamos de uma placa de igreja para sermos aprovados. O
que nos confirma em Deus e a quem nos ungiu foi o Espírito Santo. A presença dele confirma todas as coisas. Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom carregar essa presença. Mas melhor ainda é pertencer a Ele. Esse é o nível do Filho de Deus. O Filho de Deus não tem mais vontade. Ele está aqui para cumprir a vontade do seu Pai. Tem alguém que deseja viver isso? Queridos, eu falei isso ontem na sede. Tivemos uma noite muito poderosa ontem na sede. O Espírito Santo nos visitou de uma forma muito gloriosa. E eu quero falar isso aqui também. Valorize o que nós estamos vivendo. Sabe, aqui eu tenho pastores que pastorearam a igreja há mais de 10 anos. Tenho líderes experientes aqui. Tem pastores experientes na sede. Ministros que estão vindo de vários lugares. Pessoas que estão vindo de várias nações. E todos eles falam a mesma coisa. A presença de Deus é real nesse lugar. A presença de Deus é palpável nesse lugar. Por que eu estou dizendo isso? Nós precisamos valorizar isso. E às vezes eu fico pensando assim, como pode alguém sair desse ambiente, sair desse lugar onde a presença governa e aceitar viver em um outro lugar onde não se tem presença de Deus, onde se tem uma liturgia religiosa, mas não sente a presença, não é tocado pela presença. E eu orando ao Senhor, e falei, Senhor, por quê? Algumas pessoas aceitam viver longe de um ambiente que o Senhor governa. Porque o ambiente de culto, nós falamos, eu vou para o culto, mas na verdade nós somos o culto, a oferta ao Senhor. Então quando de fato o culto é uma oferta ao Senhor, Ele governa e Ele manifesta a sua presença. O Senhor nos responde com a sua presença. Aonde não existe a meritocracia, onde não existe um sistema, onde não existe um governo humanista, um governo manipulador, o Espírito Santo se manifesta e Ele governa. Eu preparei uma palavra para ministrar, já não estou ministrando nada daquilo que foi preparado. A pastora Andressa fala para mim, amor, você precisa subir e pregar a palavra. Não dá para cantar, não dá para orar. Primeiro porque você canta mal, estraga o louvor. Mas aí a gente está aqui e olha o que acontece. Não acontece nada daquilo que a gente programa. Então esse é um ambiente que o Espírito Santo governa. Só que eu orando ao Senhor, eu falei assim, por que tem pessoas que aceitam viver longe desse ambiente? Estão correndo para lugares em que o que importa é que o culto acabe no horário. O que importa é que não se fale de dízimo, de oferta, de primícia. O importante é que aceita a minha tatuagem, aceita a minha vida no mundo, aceita a minha vida de pecado, aceita ninguém. Eu vou para um lugar que ninguém vai pregar contra o pecado. E eu falei, Senhor, por que pessoas se submetem a isso? E o Senhor disse, na verdade, eles nunca dependeram da minha presença. Como diz aquela canção, quem já pisou no Santo do Santo, em nenhum outro lugar sabe viver. Então toda pessoa que vive no Santo do Santo, reconhece um ambiente que o Espírito Santo não governa. E toda pessoa que vive no Santo do Santo, nunca vai aceitar viver menos daquilo que está vivendo diariamente. Eu não aceito viver em um lugar em que não é Ele que governa. A minha casa é Ele que governa. A minha família é Ele que governa. Todas as áreas da minha vida é Ele que governa. A igreja tem um dono e é Ele que governa. A presença dEle é prioridade.
absoluta nesse lugar. E na verdade, quando eu falei com o Senhor me disse: é porque essas pessoas sempre estiveram ligadas no automático. Sempre cantaram, pregaram, discipularam, fizeram célula, foram a encontros, trabalharam em encontros, mas estavam ligados no automático. Nunca se conectaram verdadeiramente na fonte. Porque uma vez que você se conecta na fonte, nunca mais você vai aceitar viver longe dela. Nós precisamos valorizar essa presença. Estivemos mais ou menos em 6 cidades na Argentina durante quase 10 dias. E é triste ver como a igreja em geral tem se comportado. Por isso que eu estou falando, valorize aquilo que você está vivendo. Alguns que fazem parte da nossa equipe estiveram conosco e sabe do que eu estou falando? Cultos robóticos, onde tem começo, meio e fim, tem que ser daquele jeito, daquele modo, onde homens governam, onde parece que pessoas estão cultuando obrigatoriamente. Eu estou indo para o culto obrigado. Essa é a sensação que nós temos. E um dos momentos, o apóstolo Jomini falou, ele veio aqui no Brasil, ministrou aqui, ministrou nas IAPs, e ele gritou, ele ficou numa revolta profética. Ele disse: nós precisamos aprender a adorar como eles adoram no Brasil. E o que eu achei interessante é que ele falou isso porque ele veio só nas IAPs, né? Ele não foi em nenhum outro lugar. Porque tem alguns outros lugares que vivem exatamente o que a gente viu lá. Para adorar, ninguém levanta. Um canta e os outros assistem. Na hora da pregação, ninguém concorda, ninguém reage, ninguém dá um glória. Mas ficam anotando para ver se está certo ou está errado aquilo que o pregador está pregando. Porque não é algo mais que a gente pode chamar de corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo tem a vida de Cristo. Porque Ele é o cabeça. Então é a vida do Espírito que se move. É um só Espírito em todos e realizando tudo. E eu fiquei feliz porque em cada reunião, por mais que foi difícil, quem esteve lá sabe o que eu estou falando. Durante as ministrações era um pouco difícil. Quem está acostumado a ministrar aí sabe o que eu estou falando. Tem alguns lugares que são difíceis. Por mais que foi difícil, no final sempre Ele vinha. Então nós vimos pessoas sendo libertas de demônios, nós vimos pessoas sendo curadas, nós vimos pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Todo final de reunião Ele vinha de uma forma precisa e poderosa. E ali os pastores, os apóstolos ficaram impactados. No último culto que nós tivemos, um prefeito estava presente e a gente nem sabia. E quando a gente estava indo embora, começamos a ver as fotos dele nos cartazes de Buenos Aires. E não era que o cara era prefeito mesmo. Foi um mover poderoso, meu. Oramos por ele, liberamos a palavra. O coração dele parecia que ia explodir. Um mover poderoso. E aí o apóstolo que estava organizando já aproveitou que o prefeito estava pego, né? E falou para ele: ó, a gente precisa viver isso de novo. Cede o teatro para a gente aqui. Aí o prefeito cedeu o teatro e na primeira semana de novembro nós estaremos de lá de novo, fazendo conferências, proclamando o reino e vivendo um avivamento, um despertamento. Nós acreditamos nisso, cara. Aleluia. Deus vai te levar e te colocar em lugares para que haja um reavivamento, um despertamento. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente.
Ele é o mesmo. Então quero falar algo para você. Valorize a presença. Olhe para esse irmão que está do seu lado, dê um sorriso para ele e diga: você é uma bênção, meu irmão. Que bom que você veio hoje. Diga para ele: valorize a presença. Deus já está te pegando hoje. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém que está conosco pela primeira vez? Primeira vez, levante a sua mão assim, primeira vez. Pode levantar alto assim, isso. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Povo lindo. Povo abençoado. Aleluia. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Amém. Diga para esse irmão que está nos presenteando com a visita. Diga para ele: bem-vindo à Igreja de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom, queridos. Eu não estou dizendo que, entenda bem, porque incrédulo é incrédulo, gente. Endemoniado é endemoniado. Mundano é mundano. Filho é filho. Então cada um recebe segundo a sua essência. Eu não estou dizendo que a IAP é a última bolacha do pacote. Eu conheço lugares que a presença de Deus governa. Ambientes, ministérios sérios. Então eu quero te dar um conselho: valorize a presença do Espírito Santo. Amém? Não só aqui, mas na sua casa, no seu carro. Ele está com você todos os dias. Amém? Então tudo o que nós precisamos já está conosco. Quantos creem nisso? Então por que você fica correndo atrás de outra coisa? Tudo que nós precisamos está conosco. Ele disse, Mateus capítulo 28, verso 20: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quantos creem nisso? Quantos sentem a presença de Deus? Quantos têm a certeza que Ele está aqui? Talvez você não sinta, mas o que você precisa é ter a plena convicção e certeza que Ele está aqui. Aleluia. Êxodo 19, verso 5. Obrigado, Espírito Santo. Ah, Senhor. Diz assim: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha, e vocês serão para mim um reino, diga um reino, de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Amém? Dê um aplauso ao Senhor Jesus por essa palavra. Obrigado, Espírito Santo. Estivemos dando início a essa mensagem no domingo pela manhã. Tivemos uma manhã gloriosa. Não conseguimos dar continuidade. E agora eu creio que nós vamos conseguir compartilhar aquilo que Deus tem para dizer à sua igreja através da sua palavra. E o tema dessa mensagem é os 3 ambientes de transformação. Diga assim: os 3 ambientes de transformação. Nós precisamos rapidamente entender que precisamos caminhar no plano original de Deus para nós. E quando entendemos isso, nós caminhamos nesses 3 ambientes.
com esses 3 tipos de mentalidade. Nós lemos aqui que Deus fala para Moisés: eu desejo um povo santo, um povo peculiar, um povo que seja propriedade minha. E esse povo vai viver um reino, e vai viver um reino sacerdotal. Ou seja, Deus estava falando com o povo de Israel, mas não somente com o povo de Israel, porque a palavra diz que o Cordeiro já havia sido imaculado antes da fundação do mundo. Ou seja, Jesus já estava entregue pela minha e pela tua vida desde antes da fundação do mundo. Na eternidade não há passado, presente e futuro. É só uma linha, é só um tempo, é a eternidade, se chama eternidade. E na eternidade Jesus já havia sido crucificado, o Cordeiro já havia sido entregue. Então quando Deus está dizendo para Moisés: eu quero um povo que seja meu povo, que seja um povo peculiar. O que significa isso? Um povo que não se misturasse com outros deuses, um povo que não se contaminasse com outros deuses. Quando Deus diz para Moisés: eu desejo um povo que vai viver um reino, e um reino sacerdotal, o Senhor não estava falando somente ao povo de Israel, mas o Senhor já estava falando de mim e de você. Nós somos esse povo que sempre esteve no plano original de Deus, um povo que foi eleito. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu e nos elegeu para sermos um povo separado, um povo que viverá um reino sacerdotal. Nós sabemos que Adão perdeu esse lugar. Através do pecado original, Adão perdeu esse lugar. Adão perdeu o direito de viver nesse reino. O pecado entrou por Adão, mas a justificação também entrou por um homem. O seu nome é Jesus Cristo de Nazaré, o último Adão. A palavra diz que todos pecaram por intermédio de Adão e foram destituídos da glória de Deus. Mas através da obra da cruz, através da obra redentora de Jesus, nós fomos instituídos de novo. Nós não poderíamos pertencer a esse reino, mas através de Jesus, hoje nós somos instituídos. Hoje nós somos chamados de igreja do Cordeiro, uma igreja santa, sem mácula, sem ruga, sem mancha, uma igreja gloriosa. Não só um povo adquirido, mas nós somos a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele nos instituiu no seu reino novamente. E Ele não mudou o seu plano. Nós ainda fomos chamados para viver como sacerdotes. Diga para o seu irmão: você é um sacerdote. Você é um representante do próprio Deus. Vou falar para os mais íntimos agora, porque tem gente que vai se escandalizar. Você não é só representante do próprio Deus, você é a extensão desse Deus na terra. Meu Deus, eu vou falar algo aqui que o meu coração está queimando, eu preciso liberar. Você não saiu da sua mãe, você saiu de dentro dele. Você foi gerado nele. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Nós somos a extensão do próprio Deus. Ei! Não só representantes, não só sacerdotes, mas somos a extensão do Senhor nessa terra. Por isso que há uma ardente expectativa de toda a criação pela manifestação dos filhos, porque só os filhos carregam a autoridade nesse reino, porque só os filhos vivem o governo desse reino, porque só os filhos vão saber administrar a criação de forma correta. Chacoalhe o seu irmão e diga: você é um sacerdote. Talvez você não tinha esse entendimento, mas você é um sacerdote.
Sabe o que eu acho poderoso no nosso Deus? É que Ele permite aquele que não podia ser, se tornar a ser. Não era qualquer um que poderia ser sacerdote. Era alguém que tinha que vir de uma linhagem sacerdotal, da tribo de Levi. Não era qualquer um. Mas agora, Deus, Ele não só, Ele não mudou de plano, como agora Ele faz algo que nós jamais poderíamos ser. Ele entrega a Jesus, e Jesus se entrega, obedece ao Pai. Em João capítulo 1, verso 11 diz: Ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, e deu-lhes o direito de todos quanto receberem, de se tornarem filhos de Deus. Nós não poderíamos ser sacerdotes, nós não poderíamos ser chamados de filhos, porque também não somos filhos de Abraão, o nosso DNA não tem sangue judeu. Porém agora, através de Jesus, nós não só somos sacerdotes. Nós não podíamos sermos sacerdotes e agora somos sacerdotes. Nós não poderíamos ser filhos, mas por intermédio de Jesus agora também somos filhos. Chacoalha seu irmão e diga: você é filho. Você entende que quando a nossa mente começa de fato a receber palavras de reino, começa a haver uma metanoia, uma mudança. Tem pessoas aqui que já até esqueceram que estão em uma igreja evangélica. Tem pessoas que já esqueceram que são evangélicos. Por quê? Porque quando a palavra de reino começa a ser liberada, a própria palavra vai nos introduzindo a esse reino. A própria palavra vai nos introduzindo a esse reino. Porque ela é a verdade, ela é que nos liberta de toda religião, ela que nos liberta de toda escravidão, é ela que nos liberta de toda mentalidade escrava, ela que nos liberta de todos os déficits, os traumas da nossa infância, é ela que nos liberta de qualquer tipo de limitação. É a palavra na minha e na tua vida que traz um rompimento de toda e qualquer limitação que nos impeça de viver esse reino. Salmo 115, a palavra diz, abre aí, verso 16. Holy, holy, holy. Obrigado, Espírito Santo. Aqui na terra, ser teus pés aqui na terra. Ei, tem alguém que é a extensão dele aqui? Tem alguém que é a extensão dele? Deus de graça e amor, e ser tuas mãos aqui na terra, e ser teus pés aqui na terra, com teus olhos de graça e amor, e olhar com teus olhos de graça e amor. Salmo 115, verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Algo poderoso está passando aqui. Algo poderoso está passando aqui. Há uma transformação no entendimento, há uma renovação. Escute isso, filho. Escute isso, filha. Você não vai sofrer pelas coisas da terra. Você não vai padecer pelas coisas da terra. Você não vai parar por causa das coisas da terra. Não tem mais depressão pelas coisas da terra. A terra o Senhor já nos entregou. Ela é minha, ela é tua. Nós vamos governar a terra. Nós vamos governar sobre todas as coisas. Ei! Ei! Meu Deus! Pastor, estou todo endividado. Dá um comando para a terra. Dá um comando para a terra. Chega de se preocupar. Você vai dizer: eu vou plantar terra. Você vai ter que mandar 100. Deixa eu explicar. O seu produto vai ser o mais vendido. A sua empresa é a que vai prosperar. Os teus negócios vão romper. Na tua vida profissional você vai avançar. Porque a terra se submete aos filhos. Aos filhos. A terra se submete aos filhos.
Algo poderoso está acontecendo aqui nessa noite. Algo poderoso está acontecendo. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu para mim e para você governar. E olhar com teus olhos e amar como você me ama. Ei, meu Deus, pastor, não aconteceu ainda, fique tranquilo. Pastor, não está crescendo ainda. Deixa que a semente precisa ser jogada e ela precisa morrer. Deixa a semente morrer. Se não morrer, não vai nascer. Se não morrer, não vai crescer. Se não morrer, não vai frutificar. Esquece, lança. Rokasharamantoragas Dorokochekamas Dorokashekamas Dokandekas Dokoshe Yamamasukantas Nebabashokantas Turokotorobas. Qual o teu nome? Nada vai mudar o fato. Qual é a sua faculdade de sonho? Que eu É? Quantos anos você tem? A mãe dela está aqui? A mãe dela está aqui? Seu pai está aqui? Sua mãe está aqui? A tia está aqui? Cadê a tia? Anota esse dia. Ela vai fazer vestibular. E eu vou pagar a faculdade dela. Todos os anos da faculdade dela. Ela provocou os céus essa noite. 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 E certo as mãos. E certo Meu Deus! Se você quiser ofertar algo para alguém, pode ofertar. Se quiser ofertar tênis, se quiser ofertar relógio, se quiser ofertar, oferta o que você quiser. Deixa o Espírito Santo te mover. Deixa o Espírito Santo te mover. É nesse ambiente que nós provamos se cremos ou não cremos. É nesse ambiente que estamos sensíveis a ouvir a voz do Senhor, para entender se cremos ou se não cremos. Se cremos, obedecemos. Diga para o seu irmão: a terra é para os filhos. Jesus, meu Deus. Tem mente mundana, tem mente incrédula, tem mente maligna e tem mente de filho. Vou ter que sempre voltar nisso. Algumas pessoas podem pensar: o pastor está ofertando porque ele tem recurso. Tenho mesmo, porque a terra o Senhor deu para nós. Eu estou gastando tudo, meu irmão. Eu vou gastar tudo, não vou deixar nada. Esse recurso não veio para minha mão ainda, mas porque eu creio na palavra, a terra vai ter que entregar ele. A terra vai ter que produzir ele. Alguém precisa entender isso. Se você tem uma palavra, se Deus te deu uma palavra, se prepare, porque a terra vai precisar produzir em favor do cumprimento de toda a palavra. Em favor do cumprimento de toda a palavra. Hoje é noite de romper. Uma nuvem já tomou essa casa. Uma nuvem já tomou essa casa. Uma nuvem já tomou essa casa. Eu não poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Me amar como você me ama. Se tem alguém aqui que calça 42 que estava querendo um tênis branco da Zara, o Senhor já providenciou. Só pegar que é seu. Diga para o seu irmão: você é filho. Abre Apocalipse capítulo 1 verso 5, por favor. Nós honramos a tua presença, Senhor. Contaremos, Senhor, os teus grandes feitos de geração em geração. Diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama
e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, meu Deus do céu, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. A Ele a glória para sempre. Amém. Qual foi a palavra que nós lemos em Êxodo? Que o Senhor desejava um povo que vivesse um reino sacerdotal. E através de Jesus, Ele nos constituiu reis e sacerdotes. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Não mudou. Segundo livro, e depois nós vamos lá para o último livro. O plano de Deus não mudou. Diga para o seu irmão: você não é só evangélico, é muito mais do que isso. Diga para o seu irmão: você não é evangélico. A Globo te chama de evangélico, o sistema te chama de evangélico. Não se preocupe, porque você sabe que você foi chamado para viver um reino. Você é filho, você é rei e sacerdote. Olha aí, mais ofertas chegando. Eu oferto o meu terreno no Ceará, Juazeiro, para uma IAP Ceará. A Ele a glória e para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Se tem alguém que tinha uma palavra para ir para o Ceará, se tem alguém que tem família, que tem povo no Ceará para ganhar para Jesus, é só dizer: eis-me aqui, Senhor. Até o terreno já está preparado. Em 10 anos serão implantadas 1000 igrejas. A palavra que nós recebemos, Isaías 60, 22: o menor se tornará 1000, e o mínimo uma nação forte. Nessa próxima década são 1000 IAPs implantadas por todo o mundo. Escute isso: por todo o mundo. Aleluia, aleluia. A palavra diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se ninguém se dispõe a ir? Mas há um povo apostólico que está dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu creio, Espírito Santo. Diga para o seu irmão: você foi chamado, instituído como rei e sacerdote. Meu Deus, agora ficou sério. Dá um sorriso bem convincente para esse irmão que está do seu lado. E diga: você está sentado do lado de um rei.
Aleluia. Diga para ele assim: você está me vendo assim, mas o reino do Espírito me enxerga como um rei. Ah, meu Deus, reis e sacerdotes por intermédio de Jesus. Aleluia. O plano de Deus não mudou, é o mesmo. Reis e sacerdotes, um reino sacerdotal. Aí tem algumas pessoas que pensam: não, mas eu vou reinar com Cristo no milênio. Tudo bem, eu também estudei essa escatologia. Só que Romanos capítulo 5, abre para mim por favor. Oh Espírito Santo, tua presença vale mais, Senhor. Obrigado. Romanos 5,17 diz assim: e se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Diga para o seu irmão: rei, sacerdote, você precisa reinar em vida. Jesus te fez rei. Olha para mim. Por isso que a palavra diz que Ele é o Rei de Reis. Ele é Rei dos Reis. E eu não estou falando a rainha da Inglaterra. Eu estou falando que Ele é Rei dos Reis. E esses reis somos nós. Ele nos fez reis e sacerdotes. Porém, o rei, ele que foi instituído por Cristo, ele precisa entender algo. Lucas 17, verso 20. Nunca uma música se enquadrou tanto no que se diz respeito a ser a extensão de Deus, e ser as suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra. Lucas 17, 20. Olha o que diz. Diz assim: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Algumas traduções vão dizer está entre vocês. Todo filho de Deus precisa rapidamente entender a sua identidade, a sua missão, o seu posicionamento. Como filhos, nós estamos aqui para cumprir a vontade do Pai. Como profissionais, quem é advogado, um filho de Deus como advogado, vai cumprir o papel de advogado, cumprindo a vontade de Deus. Como juiz, como policial, como professor, como professora, como empresário, como funcionário público. Como filhos de Deus, nós vamos cumprir nosso papel na área profissional, como pais, como esposo, como filhos. Nós vamos cumprir nosso papel como ministros, como pastores, apóstolos, evangelistas, profetas, mestres. Nós precisamos cumprir nosso papel como filhos de Deus, mas também entendemos que somos reis e sacerdotes por intermédio de Jesus. E como nós reinaremos em vida, como nós exerceremos esse reino, entendendo que esse reino não vem com aparência exterior. Esse reino já está dentro de nós. Quando recebemos Jesus, nós temos o direito de se tornar filhos de Deus. Quando reconhecemos que Jesus é o nosso rei, e que Ele veio nos dar a oportunidade de ser instituídos no seu reino, e obedecemos a constituição desse reino, nós passamos a carregar esse reino dentro de nós.
Nós passamos a fazer parte desse reino. Nós não somos mais cidadãos brasileiros, nós somos cidadãos do reino. Alguém precisa entender isso. Todo reino tem um rei. Tem um rei, tem um reino e tem a Constituição. O nosso rei é Jesus. O reino já está dentro de nós. E a Constituição é a sua palavra. Se Jesus é o meu rei, se eu sei que eu faço parte do reino e eu obedeço a palavra, eu vou ter a autoridade desse reino. Eu vou exercer governo desse reino. Vou reinar em vida. Porque nós não andamos mais numa cultura terrena. Não andamos mais baseados em uma cultura brasileira. A nossa cultura não é terrena. A nossa cultura é a cultura do reino. A nossa cultura é a cultura celestial. Jesus nos ensina a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. Então, se o reino está dentro de mim, é a vontade dele que eu vou fazer. E se eu faço a vontade dele, o céu se manifesta através da minha e da tua vida. Meu Deus, Deus, deixa eu falar. Ei, aquele que carrega os céus dentro de si não vai andar angustiado, não vai andar cabisbaixo, não vai andar viciado, não vai andar depressivo, não vai andar desistente, não vai aceitar escassez. Se tem o reino, tem vontade de Deus. Se tem vontade de Deus, o céu se manifesta. Toda a criação aguarda a manifestação dos filhos. Toda a criação está aguardando. Diga por quê? Diga por quê, pastor? Porque só eu e você carregamos os céus dentro de nós. Ansiosamente aguardo. Agora ficou mais intenso o negócio. Chacoalhe o seu irmão e diga assim: não fuja disso. Aceita a sua identidade. O reino está dentro de você. Os céus está dentro de você. Manda embora a murmuração, manda embora a depressão, manda embora a escassez, manda embora o ódio, manda embora a raiva, manda embora os vícios, manda embora as mágoas. É os céus que está dentro de você. Ansiosamente aguarda a manifestação dos filhos. Vamos. Os filhos de Deus. Qual é o significado da palavra rei? Chefe de estado, investido de realeza, príncipe soberano de um reino. Eita glória! Aquele que detém o poder absoluto ou grande parcela do poder. E agora eu quero dizer que o dicionário Aurélio está pregando para mim e para você. Um rei é aquele que tem todo o poder ou tem uma parcela desse grande poder. Jesus nos investiu poder. Jesus investiu poder na sua igreja. Mas não todo o poder. Todo o poder foi dado para ele nos céus e na terra. Mas você tem uma parcela desse poder. E em meu nome expulsarão demônios. E em meu nome curarão os enfermos. E em meu nome limparão os leprosos. E em meu nome ressuscitarão os mortos. Sabe o que é isso? No mundo espiritual você chega diante de um demônio que está aprisionando alguém. E você chega, em nome de Jesus, você vai largar ela. Peraí, no nome de quem? No nome do Rei dos Reis. Eu tenho uma parcela de poder. Eu tenho um anel. Eu sou rei também. Larga a vida dele. Larga a vida dela. Larga essa família. Larga essa casa. Você e eu recebemos uma parcela de poder. Foi nos dado poder para fazer as obras que ele faz, que ele fez, e obras maiores do que essas. Sabe que eu acredito? Em um tempo tão poderoso de visitação a essa casa, que paralíticos vão levantar das cadeiras de roda, que surdos vão voltar a ouvir, ou que nunca ouviram vão ouvir, cegos vão enxergar,
porque essa palavra é para mim e para você. Vocês vão fazer as obras que eu faço, e obras maiores do que essas. Os milagres não cessaram, essas obras não cessaram, mas está procurando alguém que tem fé, alguém que crê, alguém que está disposto a dizer: Senhor, eis-me aqui, para que o seu nome seja glorificado, para que a sua glória seja revelada, para que a sua glória seja manifestada. O que quer dizer reinarão? Ser rei, exercitar o poder real. Reinar, exercer a mais alta influência, dominar de forma positiva, governar. Um rei recebeu autoridade, reina através de decretos que são estabelecidos. Você sabe que na monarquia, a maioria dos filhos de reis não desejaram ser reis, porque o seu pai se entregou pelo reino. Ele não vive para ele, ele vive pelo reino. O rei não faz aquilo que quer, faz aquilo que está nos decretos. Nós vamos ver que o rei Assuero fez um decreto por causa de Amã. E quando Esther entra na presença do rei Assuero e pede para que ele tenha misericórdia do seu povo, o rei Assuero não pôde mudar o decreto, porque rei governa através de decretos. Mas ele fez um novo decreto, que o povo judeu poderia se defender, e por essa nem o diabo esperava. Escute isso: reis exercem governo, mas não é sobre pessoas. Reis exercem governo, mas não são sobre pessoas. Reis governam a terra em favor das pessoas. Reis governam em um reino em favor das pessoas. Existem imperadores, faraós. Faraó é diferente. Faraó governa pessoas. Faraó oprime pessoas. Faraó faz de pessoas escravos. Reis não. Reis governam em favor do povo. Ele precisa saber o que foi escrito nas crônicas, nos seus decretos. Eu quero dizer para você que nós somos chamados para governar as coisas, para governar essa terra, mas em favor das pessoas. Sabe qual é o problema? É que nós estamos vivendo totalmente ao oposto disso. O sistema mundano que jaz no maligno tem ensinado as pessoas a pensar só em si, a viver só para si, a reter só para si, a buscar acumular coisas só para si. Eu conheci homens com muito dinheiro que diziam: eu só falo com os meus filhos diante do juiz, porque filhos que já estão querendo a herança antes dos pais morrerem. O mundo está ensinando totalmente ao contrário, e por isso a terra tem consumido as pessoas. Por isso os ricos estão pulando dos prédios de Alphaville, em Itaim Bibi, Moema, se jogam do 25º andar, mas não doam os seus recursos, não repartem os seus bens com os familiares, não abençoam ninguém. Nós estamos vivendo em dias onde a iniquidade tem se multiplicado. Pecados atrás de pecados, pecados atrás de pecados, impérios que promovem pecados e iniquidade. E eu vou te falar, não é só no mundo. Há lugares que se chamam igrejas dessa forma. Impérios, ninguém pensa em ninguém, ninguém abençoa em ninguém, ninguém promove ninguém, ninguém levanta ninguém. Eu não creio que essa é a igreja que o Senhor vai vir buscar. A igreja que Jesus vai vir buscar é uma igreja de reino. É uma igreja de reino. Esses dias eu vi o documentário dos fundadores das Casas Bahias. Que coisa obscura, que coisa terrível, um império de exploração sexual infantil. E todo brasileiro tem orgulho de falar das Casas Bahias, mas a grande maioria não sabe que esses recursos foram usados para escravidão sexual, para uma rede enorme de pedofilia, de abusos sexuais, de exploração sexual.
E o brasileiro está lá, as Casas Bahias, por quê? Porque está preso às coisas dessa terra. Ei, nós não podemos estar presos às coisas dessa terra, nós pertencemos a um reino. Nós temos que nos alegrar com as coisas do reino. Nós temos que nos alegrar com a alegria do nosso irmão. Nós temos que nos alegrar uns com os outros. Nós temos que chorar uns com os outros. Nós temos que olhar para Cristo, Ele é o alvo. Os meus e os teus recursos precisam ser usados de forma correta. Para a sua vida é, para a sua família é, para o seu profissional é, para o reino também é. Não para se dizer sou melhor, eu sou rei porque eu tenho mais dinheiro, não. Eu vendo esse documentário, o Samuel, que era o pai, já está queimando no inferno. Ele começou a rede, e agora o filho está sendo processado e graças a Deus foi condenado. E se não se arrepender, vai para o inferno. Mas todo mundo pensa que são reis. Tivemos o rei do pop, onde ele está agora? Tivemos o rei do rock, onde ele está agora? Tivemos o rei do futebol, onde ele está agora? Qual é o rei que nós honramos? Mas eu estive em Jerusalém, e eu fui a um lugar chamado Jardim do Túmulo, e há uma placa lá: ele não está mais aqui. Sabe por quê? Porque é o verdadeiro rei, nem a morte pode parar ele. Ao terceiro dia ele ressuscitou. O seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um nome sobre todo nome. Um nome para o adorar. Um nome que sustenta a terra. Esse é o verdadeiro rei. Nenhum outro rei morreu por você, nenhum outro rei morreu por mim, mas ele morreu sem nenhum pecado, sem nenhuma culpa. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Diga para o seu irmão: você é rei para governar a terra em favor do próximo. Tudo muda, tudo muda, tudo muda. Escute isso. Por que reis e sacerdotes? Diga por quê, pastor. Porque reis governam. Reis governam, diga, reis governam. E sacerdotes administram. Vamos lá? Deus te fez rei através de Jesus e sacerdote para governar a terra e para administrar, sermos bons mordomos. Mas sabe qual é a primeira coisa? Tem muita gente que já está falando: eu vou sair daqui agora, eu vou arrebentar. De fato você vai, em todas as áreas da sua vida, se crer. Mas a primeira coisa que temos que aprender a governar e administrar são as nossas emoções. E isso é um do fruto do Espírito. Uns do fruto do Espírito. Se chama domínio próprio. Chegamos a uma conclusão de que exercer governo começa primeiro exercendo governo nas nossas emoções. Que ser sacerdote é administrar, começa primeiro administrando as nossas emoções. Eu não falo mais aquilo que eu quero falar. Eu não faço mais aquilo que eu quero fazer. Eu não falo o que eu penso. Eu não vou aonde eu quero ir. Porque quem vive um reino está comprometido com o reino, está comprometido com o rei, e está comprometido com uma constituição. Então eu falo aquilo que a Bíblia fala. Se a Bíblia fala que é pecado, é pecado. Se a Bíblia fala que é para perdoar, perdoa. Marido, se a Bíblia fala que você tem que amar a sua esposa, ame. Mas tome cuidado, porque ela quer ouvir eu te amo 70 vezes 7 por dia. Ame. Nós não fazemos mais o que queremos, nós fazemos aquilo que a palavra diz. Aí vivemos o reino, aí exercemos governo. Diga: a primeira coisa que eu vou governar é as minhas emoções. A primeira coisa
que eu vou administrar, diga comigo que eu vou administrar, são as minhas emoções, a minha vida. Nós precisamos entender isso. Tem pessoas que querem exercer governo, mas fazem o que dá na telha. Não tem disciplina, organização e administração para nada. Fala o que pensa, falei mesmo, não. Quer viver reino, quer exercer governo, quer ser sacerdote e rei nessa terra, nós precisamos administrar e governar sobre as nossas emoções, sobre a nossa vida, domínio próprio, de acordo com a palavra de Deus. E posso te falar uma coisa? Muita gente vai viver algo poderoso a partir de hoje. É disso que eu estou falando. Como é bom estar em casa. Na outra nação eu falava assim: Deus vai fazer algo poderoso. Cri, cri, cri. Alguns anotavam, eu falava: Deus vai fazer algo poderoso. Eu anotava: Deus vai fazer algo poderoso. Mas olha como é bom estar em casa. Uma igreja viva. A partir de hoje, muitos vão começar a viver coisas poderosas. Aquilo que Deus já preparou. Aquilo que Deus já preparou. Mas escute isso. Eu preciso te alertar. Eu já estou acabando. Preciso te alertar. Você sabe qual é a área que você precisa mudar? Eu sei qual é a área que eu preciso mudar. Eu era justiceiro, gente. Eu queria resolver toda a bronca. Tudo que acontecia eu queria resolver. E eu vim para a igreja meio justiceiro ainda. Sabe Pedro que carrega a espada? Aí eu tive que passar por deserto. Tive que passar por processos para largar algo chamado justiça própria. Isso começou no meu primeiro ano. No meu primeiro trabalho. Evangelizei todo mundo. Todo mundo já estava. 2 irmãs, senhora, já tinha voltado para Jesus. Eu era o único homem da cozinha, o lavador de panela. Eu carregava as caixas, eu fazia todo o serviço pesado para não deixar para elas. Claro que elas começaram a gostar de mim. E eu comecei a pregar para elas. Evangelista dá um jeito de pregar de algum jeito. 2 voltaram para Jesus, outra já estava se convertendo, e entrou uma outra, arretada, filha de Lampião, risca-faca. E eu com meu celular tocando louvor. Ela colocou o dela do lado, com forró, e aumentou mais alto. Aí eu... Primeiro ano, gente. O velho homem ainda estava meio gritando. Aí eu ia lá, desligava meu celular, guardava no bolso, e o forró ficava tocando. E eu falando, estou evangelizando o povo. E a mulher está falando de adultério, está falando de bebida, está falando de forró, está falando de um monte de coisa. E fui deixando. Todo dia ela fazia a mesma coisa, eu desligava meu celular. Teve um dia que ela ficou endemoniada. Ela virou para mim, e ela sabia que eu estava solteiro, já 6 meses, sem dar uma bitoca. Ela virou para mim, porque as irmãs tinham falado, ele está solteiro, está aí. Ela virou para mim e falou assim: tu é um crente boiola. Na frente de todo mundo. Aí eu fiquei quieto. Aí como ela viu que eu não respondi, ela falou assim: tu é um nóia que se esconde atrás da Bíblia. Nem dá, né, gente? Sabe o que eu fiz nesse momento? Porque a minha vontade, não vou falar aqui, senão fica gravado, né? Eu fui para o vestiário, dobrei meu joelho e comecei a orar. Comecei a aprender a matar a justiça própria, a crucificar a justiça própria. Eu falei: Deus, perdoa ela porque ela não sabe o que faz. Perdoa ela porque ela não sabe o que está fazendo. Salva ela. Foi passando o tempo, ela ficou mais tranquila. Aí eu fui transferido para uma outra área. E no dia de eu ir embora, fizeram uma festa de despedida, tal, aquele negócio, pessoal chorando. E a gerente estava desviada, voltou para Jesus, pediu para me fazer um culto de despedida. Aí estava fazendo o culto e essa moça chegou. E ela começou a chorar durante o louvor. E Deus me entregou uma palavra de conhecimento da vida dela, e eu entreguei para ela. Deus falou a vida todinha dela. Ela chorava, chorava. Aí no final ela falou: tu me perdoa. Falei: você está perdoada? Você quer aceitar Jesus? Ela: eu quero.
Foi para a glória de Deus. Foi para a glória de Deus. Nós precisamos entender que quando se diz respeito a nós, precisamos ser cordeiros. Quando se diz respeito a mim e você, está te ofendendo, está te perseguindo, cordeiro, calado, não responde, não se defende, porque tem um propósito aí. Ou é fazer você crescer, acrescentar brasa sobre a sua cabeça, créditos no céu, autoridade, cruz. Ou vai levar essa situação a ganhar essa própria pessoa que está te perseguindo. Eu sou assim, cordeiro. Vocês têm mais alguém que está aprendendo assim também. Matar a justiça própria. Mas quando toca no propósito, aí acorda o leão. Com Jesus foi assim. Pode falar que expulso o demônio pelos príncipes dos demônios, por Beelzebu. Mas tocou no propósito, já chegou chutando, foi tudo. Acordou o leão. Porque o meu Jesus, ele é cordeiro e ele é leão. E ele é rei. E você, como rei e sacerdote, precisa ter essas duas características: cordeiro e leão. Diga para o seu irmão assim: cordeiro e leão. Nós chegamos até aqui falando de dois ambientes de transformação: reino e sacerdócio. Ainda falta mais um, que é a adoração. Vamos ver, talvez no próximo horário, nesse mesmo canal, a gente consiga isso. Mas quantos entendem que o evangelho, ele é simples e puro? E ele é poderoso. Você é um rei, mas não para se achar melhor do que os outros. Para falar para algumas pessoas: ei, você não pode estar desse jeito por causa da terra. Você não pode estar desse jeito porque alguém te abandonou, alguém te feriu. Calma. Tem alguém que te ama. Tem alguém que te chama de filho. Tem alguém que quer te dar uma roupa de rei, um anel de rei, uma veste sacerdotal. O Senhor nos chamou para exercermos o seu reino e um reino sacerdotal. Mas tudo isso nós estamos aprendendo. E é muito bom, estamos pensando e falando: eu vou sair daqui rei, sacerdote. Mas sabe o que acontece? Amanhã a gente esquece. Só há uma maneira da gente não esquecer: mantendo a presença do Espírito Santo na nossa vida. Só há uma maneira de não deixarmos de viver a palavra: tendo a presença do Espírito Santo como prioridade absoluta em nossa vida. Porque o Espírito Santo é aquele que nos faz lembrar toda a palavra. O Espírito Santo é o que nos convence de viver a palavra. O Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Espírito Santo é o que nos convence do pecado, da justiça de Deus. O Espírito Santo não está em último lugar, ele está em primeiro lugar. Ele precisa ser desejado, ele precisa ser honrado, ele precisa ter prioridade absoluta na minha e na tua vida. Porque toda vez que o mundo quiser te enganar e dizer que você é escravo, que não vai mudar, que você não é livre, que você não vai conseguir romper, o Espírito Santo vai te dizer: não, você é filho. Ei! Romanos capítulo 8 diz: o próprio Espírito de Deus ministra ao nosso espírito que somos filhos. Meia dúzia entendeu. Quem te confirma é o Espírito Santo. Quem te confirma é o Espírito Santo. Ele é o penhor, ele é a garantia, é ele que nos confirma. Então todo dia, andando com o Espírito Santo, ele vai dizer: filho,
Você é filho. Você é herdeiro. E aí você vai cantar para sua alma: por que te abates, ó minha alma? Em Deus espera. Ele vai dizer: você é filho. E quando alguém vir dizer: você não vai, você é aquilo, ele vai dizer: você é rei, não liga. Reis sofrem contra-ataques porque estão em lugar de governo. Reis vão ser perseguidos porque estão em lugar de governo. Reis vão ser caluniados por aqueles que não têm coragem de governar, mas sempre vão falar daqueles que estão exercendo o governo. Meu Deus do céu. Já viu alguém governar sem dinheiro? José. Ele estava na casa de Potifar, estava governando. Foi preso, na cadeia, estava governando. A crise no Egito foi para onde? Para o governo. Por quê? Porque o governo não está do lado de fora, o governo está do lado de dentro. E alguém precisa entender isso. Alguém precisa entender isso. O governo está do lado de dentro, o reino está dentro. Mas só o Espírito Santo vai testificar isso todos os dias. Só o Espírito Santo vai testificar isso todos os dias. É a presença do Espírito Santo que vai abrir portas. Vou repetir de novo: a presença do Espírito Santo vai abrir portas. Para você cumprir todo o propósito, se tem a presença, não se preocupe. Não tente ajudar Deus. Eu vivi uma experiência tão poderosa. Deus havia falado para nós que iríamos para as nações. Cada um tem vivido o cumprimento de promessa aqui, cada um no seu tempo. Alguns estão indo para nações, outros para estados, outros para bairros, cada um dentro do seu propósito vivendo. E Deus havia me falado que eu ia para as nações. Ei. Mas no começo eu tentei ajudar Deus, né? Já estava fazendo um cartãozinho: conferencista internacional, pregador Jonatas Alcântara, tô chamando. Não deu certo. Não saí nem de São Paulo. Porque Deus não precisa da minha e da tua ajuda para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Diga assim: o que Deus precisa, pastor? Diga comigo: fé e permanência. Viver propósito não é como Nissim miojo instantâneo. Precisa de fé, permanência e obediência. Estávamos nos Estados Unidos, em Westburn, em Kentucky, na faculdade, no momento do mover. E nós estávamos lá, foi algo poderoso. Estávamos na fila, eu com a bandeira do Brasil amarrado, né? E todo mundo vinha: vocês são do Brasil? Tirava foto, alvoroçando como sempre. E aí entramos para a faculdade, e aí eu subi para cima, a gente subiu para a galeria, estávamos lá em cima, e um mover poderoso, aquele avivamento, uma presença palpável. E eu com a bandeira do Brasil. Aí eu olhei lá embaixo, eu vi um negão com a bandeira do Canadá. Falei: esse negão é doido. Falei para os meninos, orando pelas pessoas na hora do mover. Eu falei: esse é dos nossos. Falei: tem mistério aí. Fiquei tranquilo. Aí estou descendo para ir para o banheiro, né? O Giovanni já estava lá, né, Giovanni? Estava lá no corredor, estava descendo. Aí ele vem no meio do caminho, aí ele faz assim e olha para mim. Eu olho para ele e faço assim também. Eu com a bandeira do Brasil nos ombros, ele com a do Canadá. Aí nós abraçamos, já começou o manto. Chacataralaba, chacata. Aí ele tentou falar em português, ele só falava fogo, 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 fogo. Aí eu fui embora, né? Eu estava no caminho indo para o hotel, ele me mandou mensagem: meu irmão, eu estava orando e Deus me falou que você é um avivalista no Brasil, que é para me trazer você para o Canadá.
E eu falei para ele: Deus me falou que você é um avivalista no Canadá, eu quero você no Brasil. Ele falou: então tá feito. Não precisou de um diploma de teologia, não precisou de currículo, não precisou de fama, não precisou de costa quente, não precisou de nada. O que precisou só da presença. O que precisa é só da presença. O que precisa é só da presença. A presença abre portas. A presença abre portas sobrenaturais. Alguém crê nessa palavra? A presença abre portas. Então divorcia dessa cadeira e haja o nível que você acredita. Tua presença vale mais.